ver, o negócio pega até agora. Muito bem. Pessoal, preciso agora que vocês... Essa, isto. Legal. Então, retomando aqui, pessoal, meu nome é Michel Busca, eu sou engenheiro ambiental, eu trabalho com gerenciamento de resíduo sólido. Então, esse treinamento Recicle Seus Hábitos, a Sustentabilidade na Prática, é parte integrante de um projeto que chama-se Plano de Gerenciamento de Resíduo de Serviço de Saúde, que nós acabei de desenvolver aqui para a unidade do CDR São José dos Pinhais. Ok? Então, ele é um relatório que contabiliza todos os resíduos gerados aqui pela atividade de vocês, como que vocês fazem o manejo interno e principalmente quais são as empresas que coletam e para onde vai o resíduo oriundo da atividade de vocês. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Por que nós fazemos um plano? Qual é o objetivo de se fazer um plano? Por que nós fazemos um plano? Para atingir um objetivo, uma meta. Justamente. E esse plano de gerenciamento de resíduos, também ele tem o objetivo de atingir uma meta, que é a redução de lixo, de material que nós encaminhamos para o aterro sanitário. Então, esse é o grande objetivo de se elaborar um projeto chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos. Nós organizarmos melhor internamente os nossos resíduos, assim destinando o menor volume possível para o aterro, ou seja, dando outros encaminhamentos muito mais inteligentes do que enviar resíduo para o aterro, tá bom? Então, a minha apresentação ela funciona em dois momentos. Primeiramente, eu vou dar um panorama da geração de resíduo no Brasil. Nós vamos falar resíduo que gera na nossa casa, resíduo que gera em outras cidades. E aí, no segundo momento, nós vamos entrar, propriamente dito, aqui na unidade que vocês trabalham. Vamos falar um pouquinho sobre a separação, sobre os resíduos que vocês geram aqui e o que nós podemos melhorar para a gente atingir esse objetivo de diminuir a quantidade de resíduo que nós mandamos para o aterro sanitário. Tá bom? Então, vamos lá. Para começar, quem é que separa o seu resíduo em casa aqui? Na sua casa. Então, nós estamos aqui em quase 20 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela já participou da minha apresentação. Já, né? Sabia que tinha alguém. Ela já participou no meu treinamento que eu dei aqui em 2018, acho que 2017 ou 2018 ela participou, eu lembrei. Sabia que tinha alguém que era conhecido. Então, pessoal, nós estamos aqui em 20 pessoas e dessas 20 pessoas, 5 separam os seus resíduos, tá bom? Em casa. Agora, dessas pessoas que separam os seus resíduos, quem usa sacos plásticos de cores diferentes para distinguir os grupos de resíduos? Eu. 1, 2. Então, de 20 era 5, daí de 5 caiu para 2. Dessas duas pessoas, quem que identifica a lixeira por simbologia e escrito de cada grupo de resíduo? Não, só pela Lá eu não identifico, eu coloco só o saco azul, o saco preto, porque na lixeira de casa já tem, né? Certinho lá fora. Não, lá... Então, só uma. De 20, 5, 2, uma. Eu não coloco lixo junto. Dia do lixo é lixo, quinta-feira é o reciclável e o papel a gente reaproveita lá em casa e resíduo de cáscara, essas orgânico. Orgânico eu levo pro sítio. Okay. Então, pra rua só vai o lixo que é o... do banheiro, sanitário. Legal. Quem aqui, que nem a colega falou, sabe quais os dias que passam a coleta do caminhão reciclável, do lixo reciclável e a coleta do não reciclável? Eu sei. Okay. Quem aqui estimou já, pesou ou por volume a quantidade de lixo que gera em casa? Por curiosidade, uma vez. Eu já pesei e foi aí que eu comecei a reciclar, que eu comecei a dividir, porque eu vi o peso que dava para... Legal. Na sua casa, lá na sua família, você estimou. Legal. Muito lá importante. perto de casa tem aquele caminhão do lixo, que não é lixo, que você leva todo reciclado, o pessoal pega fruta e verdura. Então Câmbio a gente Verde. separa... Você mora em Curitiba? São José. Ah, tem um Campo Verde aqui também? Lá no Parque da Fonte, eles estão indo lá para fazer isso. Então, assim, a gente até tem os dias que eu coloco o meu lixo na lixeira, porque tem os carrinheiros que passam para pegar, que já pediram pra gente, porque daí eles trocam por fruta e verdura. Aí eu faço questão de lavar o frasco, amassar, para ajudar eles, né? Legal. Então, uma vez por semana eu coloco, que eu acabo não consumindo muito.
Então, pessoal, todas essas etapas que eu perguntei para vocês aqui são etapas de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tá? Então, como a gente viu aqui, poucas pessoas fazem a gestão, o manejo dos resíduos de maneira ordenada e de maneira adequada. Tá? E agora vou mostrar para vocês o que isso implica, essa nossa ingerência, essa nossa despreocupação com os resíduos, o que isso implica. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, até hoje, a humanidade produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico. Desde que o plástico começou a ser industrializado por nós, isso lá na década de 60, até os dias de hoje, a humanidade produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico. Tá? Só que, talvez, o problema não seja o volume e a quantidade que nós produzimos, mas sim o dado que eu vou passar para vocês agora. Desse montante aqui, estima-se que a humanidade reciclou apenas 9%. Ou seja, de 8,3 bilhões, apenas 9% foi reciclado, foi reutilizado. E aí eu pergunto para vocês, para onde é que foi o restante desse material? Eu te pergunto. Para o oceano, para o aterro sanitário, para o rio, para os terrenos baldio, enfim. Mas o colega citou o oceano aqui, né? Existem ilhas de plástico no meio dos oceanos. Né? Então o plástico hoje ele é uma grande problemática para a humanidade. Por quê? Porque ele é um material que leva muito tempo para se decompor, ele é um material muito o quê? Disperso. Ou seja, se tem uma garrafinha PET de água no chão, bate o vento, ela vai rodando, e, enfim, para aí num rio, Esses dias passou, acho que no lago. Globo News, que parece que tem 2 ilhas que já não são mais ilhas, né? Porque foi invadida pelo lixo. Também. Não sei onde que é. Essa foto aqui é uma foto real, é o rio Ganges na Índia. Okay? Lá o indiano ele tem um outro conceito do rio, tá? Ele não é o nosso conceito que no nosso o rio ele utiliza para outras coisas, não para beber água. Tanto é que quando uma pessoa vem a falecer, eles mumificam aquela pessoa e jogam no rio. Tá? E além de corpos, cadáveres, eles jogam muito plástico, que nem vocês podem ver aqui. Tá? Aí é uma questão cultural deles. Então, essa é um mar de plástico, né? Um rio de plástico é o rio Ganges na Índia. Imagine só o problema que eles devem ter ali com vetores, doenças, roedores, enfim, uma série de que vão além da temática ambiental. Muito bem, um outro problema é o lixo eletrônico, o resíduo eletrônico gerado por nós. Então a humanidade gera por ano 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico. O que é o lixo eletrônico? É o celularzinho que se torna obsoleto, é o computador, é o laptop, é a máquina de tirar foto que não utiliza mais, a máquina com filme, agora chegou os smartphones. Então, nós produzimos a busca desenfreada por tecnologia, por coisa nova, nós produzimos 44,7 milhões. Se a gente pegasse esse volume de resíduo eletrônico e enfileirasse, dá para a gente fazer algumas voltas aí pelo planeta. Tá? No mínimo uma vida aí de um continente para o outro, com certeza. Tá? Então, esse também é um outro problema que hoje nós gerenciarmos, reciclarmos, reutilizarmos e dar um encaminhamento correto para esses resíduos, não só depositar em aterro sanitário. Muito bem, e qual que é a rota do nosso lixo? Então, hoje, basicamente, temos aqui as cidades, os grandes centros urbanos, né? Nós vamos até o comércio, então nós vamos na padaria, na esquina de casa, no mercado, no shopping, no posto de combustível, na quitanda, consumimos, adquirimos produtos, levamos aqui para as nossas casas, para as nossas residências, geramos o resíduo em casa e aí a gente coloca, vai aparecer aqui, a gente coloca na porta da nossa casa lá o lixo e de repente o lixo vai e eu nem sei quem pega e muito menos eu sei para onde vai. Tá? Então, é importante a gente saber que o lixo ele não vai para um lugar muito distante da nossa casa. Ele vai para um lugar chamado aterro sanitário,
que normalmente fica em torno dos grandes centros urbanos. E é aí que está uma problemática. Hoje, Curitiba está com 2 milhões de habitantes. Todo mundo aqui lembra, eu acho que todo mundo vai se lembrar, de 2010, teve toda uma polêmica no que tange a gestão urbana dos resíduos. O aterro municipal, que é o aterro da Caximba, chegou à sua capacidade máxima. Então, Curitiba e região, porque é um consórcio, Curitiba e região metropolitana dispõem seu resíduo no mesmo local sempre. Então, ficamos aí por um bom tempo sem ter lugar para destinar os nossos resíduos. Por quê? Porque nós enchemos, lotamos, saturamos de resíduo, grande parte deles reciclável, o aterro sanitário. E eu vou provar para vocês, mais para frente, que grande parte desse material que nós encaminhamos para o aterro, poderíamos dar outros encaminhamento de maneira muito mais sustentável, tá bom? Legal. E aí, essa questão dos aterros chegar à sua capacidade máxima não aconteceu só aqui em Curitiba. Aconteceu em diversos outros municípios e cidades do Brasil. E aí, em 2010, o governo federal falou, peraí, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que ter alguma ação. E aí, o governo federal instaurou a Política Nacional de Resíduo Sólido, okay? Através da Lei 12.305. Então, é uma lei que veio nortear a gestão dos resíduos no Brasil. E o grande objetivo é ter uma mudança de comportamento com relação aos resíduos, okay? Não fazendo com que nós reutilizarmos esses resíduos e dar outros encaminhamentos. Então, desde 2010, a responsabilidade pelos resíduos ela é compartilhada. O que é isso? Quando um produto chega no final da vida útil, até então quem tinha a responsabilidade dele para dar o destino e fazer o descarte era quem comprou o produto. Desde 2010 a responsabilidade é compartilhada entre fabricante, importador, distribuidor, comerciantes e poder público. Então hoje você comprou uma geladeira, lá no manual dela lá diz, quando esse produto chegar no final da vida útil, ligue para 0800. Então a fabricante da geladeira ela é no mínimo obrigada a te apontar, se não for buscar a geladeira na sua casa, ela tem que apontar um ponto de entrega voluntário. Aí você contrata um frete lá e leva para esse lugar que eles... Normalmente é uma associação, Que daí essa associação faz a descaracterização daquele equipamento, tudo que é reciclável encaminha para reciclagem, e o que não for reciclável vai para aterro, tá bom? E o grande objetivo é impulsionar o retorno dos produtos à indústria pós-consumo. Então o grande objetivo é que a indústria reutilize esse material, evitando com que a indústria vá lá no meio ambiente e retirar insumos, retirar matéria-prima, ferro, metal, árvores, enfim. Esse é o grande objetivo. E aí, veio também incentivar a reciclagem. Então, pessoas que trabalhavam com reciclagem ganharam uma série de incentivos para melhorar o seu negócio. Muito bem, e aí, para implantar essa Política Nacional de Resíduo Sólido, foi feito um estudo de gravimetria nos resíduos domiciliares. E aí chegaram aos seguintes dados, que de 100% do resíduo gerado nos domicílios brasileiros, 51,4% é matéria orgânica. E o que é essa matéria orgânica? Comida, pessoal. Então, mais da metade do resíduo gerado nos domicílios brasileiros é comida. Nós jogamos fora a maior parte, a composição do nosso resíduo na nossa casa, a maior parte delas é comida, tá bom? 31,9% é material reciclável e apenas 16,7% são outros. O que é outros? Outros são os rejeitos, principalmente o rejeito sanitário, ou seja, aquilo que não tem tecnologia para reciclar, para reutilizar e reaproveitar. Falei para vocês, que eu ia provar para vocês que a maior parte que nós encaminhamos para o aterro existe como a gente fazer, reutilizar, dar um outro encaminhamento.
Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem preconizar 5 etapas antes da gente fazer um descarte de resíduo. Primeiramente, é não gerar esse resíduo. Se perguntar, eu tenho que gerar esse resíduo? Tem como eu não gerar esse resíduo? Segundo passo, tá, eu tenho que gerar. Reduzir a geração máxima que você puder. Ser minimalista no que se tange a geração de resíduo. Terceiro ponto é você, gerou resíduo, é tentar reutilizar no teu próprio processo o teu resíduo. Um exemplo, nós podemos fazer uma compostagem em casa, né? Ou outro exemplo que eu cito aqui é os supermercados, né? Segunda-feira começou a lei estadual no Rio de Janeiro, nenhum supermercado mais vai poder fornecer para os clientes e consumidores sacola plástica. Essa é uma lei que já existia em São Paulo, agora começou no Rio de Janeiro. Essa segunda-feira, nenhum mercado poderá mais no Rio de Janeiro fornecer sacola para os clientes. Então, São Paulo ainda fornece. Eu não sei se essa, mas São Paulo, eu acho que é a capital que tem a legislação, mas também São Paulo já não pode mais. Não sei agora se o estado. Essa do Rio de Janeiro, eu sei que é o estado do Rio, uma lei estadual, tá bom? São Paulo agora, não sei se é lei municipal ou lei estadual. Não sei de onde que você conhece São Paulo lá, mas já começou antes em São Paulo, tá? Aí um exemplo de reutilização são os supermercados. Alguns mercados deixam nos checkouts as caixas de papelão para o cliente. Então é uma maneira de você reutilizar. Ele tem o resíduo, que é o papelão, que é a caixa, que vem as mercadorias, ele reutilizou no próprio processo. Deixa lá no checkout, os clientes colocam a mercadoria na caixa, então você está reutilizando. Outro exemplo é em grandes cozinhas. Fiz um trabalho que as cozinheiras, a casca do ovo, elas enxaguavam e deixavam num vasilhame separado, e aí quando juntavam o volume faziam uma farinha riquíssima em nutrientes. Então um exemplo de reutilizar o próprio resíduo no próprio processo. Ok, mas ainda assim eu tenho resíduo, Michel. Organizar eles, acondicionar de maneira correta e encaminhar para quê? Para reciclagem. Alguns resíduos precisam de tratamento antes de ir para o aterro sanitário. Alguém sabe que tipo de resíduo é esse que precisa de tratamento? Ferro? Não. Vidro? Não. Eu acho que é o que é sujo, né? Que tem que lavar a caixa de leite. Não, também não? Está mais perto de vocês do que vocês imaginam. Todo dia vocês mexem com eles. Sangue quase, mas não é o sangue, é alguma coisa que dá o sangue embutido. Um grupo de resíduo. É um grupo de resíduo Um tem que grupo- tratar antes de Você jogar. falou que estava perto? Exatamente isso. Aqui eu falei de São Paulo, Rio de Janeiro, nossa casa, e daí eu voltei para perto, entendeu? Por isso que eu falei. Alguns resíduos, que são os resíduos de serviço de saúde, infectante, grupo A, grupo B, eles precisam passar por um tratamento para daí só depois, o tratamento térmico, autoclavagem, para as cinzas deles ir para o aterro. Tá? Outro resíduo que precisa de um tratamento é as lâmpadas fluorescentes que a gente tem em casa. Tá? A gente não pode deixar na frente da nossa casa a lâmpada lá, esperando que a prefeitura, a coleta do resíduo comum leve. Eles não vão levar, vai ficar lá e vai cair, vai quebrar. Aí quebra, aquilo chove, carreia os cacos com o que mais que tem na lâmpada. O que é aquele gás que faz a luminosidade da lâmpada? Que não pode nem respirar, né? Isso. É um gás altamente tóxico. É um metal pesado. Ele chama-se mercúrio. Tá? O mercúrio ele é indestrutível. Igual o termômetro. Isso, o termômetro também, né? Quebrado aqui, guardado na gaveta. O mercúrio ele é um metal indestrutível, tá? Aí o que acontece? Chove e esse mercúrio vai para a boca de lobo, carreado pelas águas pluviais. E toda a boca de lobo deságua onde? No rio. E aí eu pergunto para vocês, da onde que a companhia de água vai captar água para nós beber? Para mandar para nossa casa? No rio. E aí outra pergunta que não precisa ser engenheiro para responder isso aqui. Vocês acham que a estação de tratamento de água da Sanepar está projetada para tratar mercúrio? Não. Porque senão nossa conta ia custar quanto? Tá? E esse mercúrio vai para onde? Pra nós, né? Para a nossa caixa d'água. E aí a gente abre a torneira, bota, nem vou dizer que nós vamos tomar, que hoje em dia muita gente tem filtro, mas bota numa panela para fazer um cozidão caprichado. E o que eu falei no começo, que o mercúrio é o quê?
E você pode chegar a 300 graus Celsius. O mercúrio vai estar onde? Impregnado nos alimentos. Que delícia. Que delícia. Que delícia. E aí nós vamos fazer o que com aquele alimento? E aonde vai parar o mercúrio? E aí o mercúrio tem uma outra situação, além de tudo isso que eu falei para vocês, o mercúrio ele é o quê? Bioacumulativo. Uma vez instalado no nosso corpo, no corpo do peixe, no corpo de alguma coisa, no rio, ele fica ali o resto da vida. Nós somos imortais, igual eu vou falar, eu sou imortal, né? Mas nós somos imortais. Tá bom? Então, pessoal, é um resíduo considerado lixo tóxico. Por isso que todos os municípios têm a coleta especial de lixo tóxico. Você vai até o terminal do ônibus, você vai até um local e leva a tua lâmpada lá, a prefeitura pega, faz a descaracterização daquela lâmpada e dá o destino correto. São José é onde? Aí é boa pergunta. Mas eu tenho uma sugestão. Site da prefeitura. Sempre tem. Não funciona. Tem sim. Lâmpada. Até o Minha filha. Os mercados Diretamente. estão pegando. Isso, tem alguns mercados que a empresa Reciclos, alguns mercados. Mas se você entrar no site, a prefeitura vai ter. São José, ó, São José tem porque eu fiz um trabalho há muito tempo. Eu não, o escritório que eu trabalho fez um trabalho aqui e tem lá um cronograma que vai um caminhão baú daí, você vai lá e entrega essa lâmpada. Pilha também, que nem a colega aqui lembrou, muito bem lembrou. Pilha também é considerado como resíduo tóxico. Pilha, lâmpada e bateria. Os mercados agora, o Condor pelo menos tem pilha, lâmpada, celular e bateria, baterias e óleo. Não, Isso. celular. E óleo queimado também. Lá em casa passa o carro do óleo. Aí casa Muito bem, agora vamos falar Do quê? da telecena. Troca a lâmpada do telecena. a troca por telecena, né? Vocês sabem, Muito Nossa, bem. antes era salgadinho. Agora vamos falar aqui, Não pessoal. lembra? Pessoal, Nossa, evoluíram, né? vamos falar aqui agora sobre o exemplo de Curitiba. Curitiba tem a fama de ser uma cidade sustentável, de ser uma cidade ecológica, de gerenciar de maneira correta os seus resíduos, né? O que é fama? Fama é você ser reconhecido por algo que você faz muito bem. Tá? Então tem um médico famoso, tem um dentista famoso que todo mundo conhece ele e tal. E Curitiba recebe essa fama no Brasil todo. Você vai para fora de Curitiba aí, Curitiba é cidade limpa, cidade e tal. E aí eu pergunto para vocês, e aí, será que realmente na prática nós somos uma cidade sustentável? Nós, ou quem mora em São José, o entorno, né? Porque tudo que é implantado em Curitiba, os municípios, porque faz um consórcio de resíduo. Então eles seguem, tá? Então, quando eu falo Curitiba também, essa região metropolitana também. Muito bem, então Curitiba gera por mês 487 mil quilos por mês de resíduo. Ou seja, os 2 milhões de habitantes geram 887 mil quilos de lixo, tá? E aí eu pergunto para vocês, quanto que nós conseguimos reciclar e quanto que a gente desvia do aterro e encaminha para a reciclagem? Apenas 21.719 quilos por mês. Isso aqui, em percentual, é apenas 4% de todo o resíduo gerado em Curitiba vai para a reciclagem. Os outros 96% vai para o aterro sanitário. Ok? E aí, assim, você me pergunta, Michel, mas isso aí, me dá um parâmetro aí com relação às outras cidades, aos outros estados, municípios. Curitiba ainda é a cidade do Brasil que mais recicla. Curitiba ainda é a cidade do Brasil que mais recicla. 4%, os outros é 0,1%. São Paulo recicla, São Paulo 1%. Oxe, moça, que nós saímos de lá. Bora mais não. São Paulo apenas Estamos 1%. aumentando o nosso percentual. São Paulo apenas 1%. Mas beleza, então isso é normal, Michel? Será que é normal? Agora vamos para a Europa. Vamos saber como que é, Primeiro mundo, né? quais são os números deles. A Alemanha é o país que mais evoluído na temática de meio ambiente no modo geral. E lá eles reciclam 95%. A Alemanha, de um país inteiro, eles reciclam 95% do seu resíduo domiciliar. Ou seja, eles mandam para o aterro só 5%. Tá? Então,
para vocês terem uma ideia de parâmetros, para vocês souberem aí quanto que nós brasileiros, curitibanos, precisamos evoluir como pessoa, né? Porque a gente, o aterro da Caxima encerrou em 2010. Só que antes desse aterro, já tinha o aterro da Lameia Pequena em Santa Felicidade, que já estava encerrado. E esse aterro agora que nós estamos dispondo do resíduo, a empresa já informou que ele já chegou a 80% da capacidade. E aí no SIC tem uma outra vala séptica que também já foi encerrada há muitos anos atrás. Então, o que vai acontecer ao entorno dos grandes centros urbanos, ao entorno de Curitiba, vai ser pilhas e pilhas de lixo. E no lugar que encerra o aterro, ali não dá para mais nada. Até mesmo porque vocês sabem, né? Quanto que demora para se decompor um plástico desse aqui? Muito mais do que um ser humano vive na Terra. Então imagine só para aquela pilha de lixos abaixar isso. Praticamente nós e nem os nossos tataranetos vão ver aquilo, vão ver a pilha lá. Mas isso está vindo do comércio já, né? A venda de canudinho, copo descartável, essas coisas estão sendo retiradas. Para quem se resolveu, eu só de ver jornal, mas quando eu acompanho, assim, tem bastante coisa que eles já estão tirando. Mas é só que não, perto disso é pouco, mas já um começa começo. a conscientizar. Mas veja bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos já vinha falar tudo isso em 2010, nós estamos em 2019. É que nem a sacola. E a Política Nacional, de papel. a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi lá, pegou esse modelo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Alemanha que eles foram pegar. É justamente a lei alemã, eles trouxeram para o Brasil. Lógico, com algumas adequações, porque muda, né? Então, e a Alemanha já inverteu a pirâmide, eles mandam só 5%, e nós ainda estamos mandando 95%. Então, lógico, começa, né? Mas a gente tem muito que trabalhar ainda, tá? Tem muita coisa, mas realmente... Isso aí também não é só nas residências, também tem nos comércios, né? Por isso que começa pelo comércio. Isso aqui, eles não reciclam, esses dados aqui, residência... Só residência, né? Não. Comércio. Geral, mas o comércio é bem mais que a residência. O comércio, não indústria, não hospital. Sim, comércio. Só comércio. Porque o comércio, escolas, shopping centers, que daí é um resíduo como se fosse que a gente já é em casa. Eu vejo muito lanchonete, restaurante que não recicla. Sim. Eles são cobrados agora, mas eles são cobrados. Mas não são fiscalizados. Tem tudo isso aí, mas isso eles aí são cobrados. É a educação, né? Então, justamente nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Dependendo do restaurante que a gente vai, sempre tá lá assim, descasque mais e desembale menos. Mas eles não fazem isso. Descasque mais e desembale desembale menos. Legal. Descasque que é orgânico, que é fruta. Que é orgânico, que é fruta, que é vitamina e desembale menos. Mas eles não fazem. Legal. Pessoal, lembra lá que eu falei pra vocês no começo que a humanidade produz por ano 44,7 milhões de lixo eletrônico, de toneladas de lixo eletrônico por mês. Até o sutiã lá. Por que como reciclar o sutiã? Por que como que faz parte do Pessoal, então, lembra no começo que eu falei que nós geramos muito lixo eletrônico? Alguém se lembra aqui o número? Que eu ia te falar aqui agora. 44,7 milhões de toneladas por ano. E por quê? Por que a gente gera tanto resíduo? Aí nós temos um termo que a gente utiliza que é a obsolescência de produtos, né? E existem 3 tipos de obsolescência. Uma delas é a obsolescência programada. O que é essa obsolescência? Obsolescência é do termo de se tornar obsoleto, né? O que é essa obsolescência programada? Melhor de explicar é um exemplo. Você vai numa loja aí de produtos importados, dessa que tem bastante, num país aí que não vou falar o nome, né? Adquire um produto, adquire um rádio ali no valor de R$50, passou 3 meses, esse rádio deu problema. Você volta lá na loja e fala, vai até assistência técnica, enfim. Você vai na assistência técnica e fala, cara, isso aí é importado, você pagou R$30. Para mim trocar a placa aí é 28 reais. O que a gente faz com o radinho? Joga fora. E o quê? Pega o lixo. Pega o novo. Pega o de 30 e vai consertar o de 28. Né? Então, isso é programar, a indústria programa uma vida útil curta desse produto. Para ter mais giro. Para ter mais giro e, consequentemente, mais lucro. Lá na Espanha dizem que, assim, conforme as atualizações de novas TV, rádio, carro, eles abandonam no meio da rua, jogam no meio da rua TV, videogame, tudo que tem. Isso é verdade mesmo? Não é muito diferente daqui não. Dani, É no verdade. Brasil.
Não, porque assim, não, ele tá falando da Alemanha, meu bem, então assim, se a Alemanha acontece. é um Mas país assim, acontece. só que eles têm... Espanha é Então, pior. só que eles... num container e mandam pro Brasil. Não, não, a gente vai sair do Brasil pra Foi isso que Macapá, né? aconteceu há bastante tempo? Acharam 2 containers cheios de lixo no Brasil? Aqui a gente recebe tudo, né? Brasil, versão de R$10, feira do... Então, essa é a obsolescência programada. Então, hoje nós vamos lá numa loja e eu quero oferecer para nós o quê? A garantia, Entendi. sendo que eles deveriam estender o quê? A vida útil do produto. E aí já, além deles fabricarem um produto com a vida útil pequena, que a gente vai ter que comprar outro daqui a um tempo, ainda te oferece, te empurra ainda mais para você gastar dinheiro numa garantia. Que vai terminar, aí logo em seguida Também. termina o produto. Então, quando eu vou comprar alguma coisa e pergunto, você quer garantia estendida? Eu falo, nossa, você deveria estender a vida do produto, não querer me vender uma garantia estendida, né? Então, essa é a obsolescência programada, tá? Aí nós temos a obsolescência emocional. O que será que é essa obsolescência emocional? Existe um profissional que ele é craque em despertar isso dentro de nós. Profissional aí de propaganda, craque. Vendedor. Não, mas não tanto vendedor. Isso. Tem o marqueteiro, né? O marketing. O marketing faz a gente comprar o que a gente não precisa, o que a gente não quer e muitas vezes o que a gente não pode comprar, a gente vai lá e parcela em 24, 36, 48. Não é eletrônico, só falta. E adquire, tá? Então, o grande exemplo de obsolescência emocional são os telefones celulares e os smartphones da Apple. Então, lançam lá na Califórnia um iPhone tal, as pessoas já vão fazer fila na porta da loja para adquirir esse produto. Então, quem desperta isso em nós é o marketing. E aí, descarta um outro celular, ou a criançada derruba por querer no chão para quebrar, para comprar um novo, enfim. Isso tudo acaba gerando resíduo. E por último, nós temos a obsolescência de função, que é a mais natural, a mais normal, é a que gera menos resíduo. O que é essa obsolescência de função? O melhor exemplo aqui é a máquina de escrever. Então chegou o laptop, chegou o computador pessoal, e nós simplesmente se tornou obsoleto aquilo ali. O telefone de disca, né? Chegou os smartphones, enfim, evoluiu a internet, e os telefones de discar ficaram obsoletos. Hoje eles são um item de decoração em alguns lugares, paredes de DVDs, eu tenho uma em casa para videocassete. Então isso aí vai se tornando obsoleto e acaba fazendo o quê? Gerando lixo. Que a gente... Ô, louco! Já ia falar, qual é o problema de usar o DVD? Não tem problema. Não, mas lá em casa também tem o tal do home teacher que eu não sei nem imagina aquela bosta lá, mas o às vezes com os troços da escola pra fazer e ele é muito útil. É muito útil. Mas grande parte aí a gente bota no armário, né? E no final do ano vai fazer aquela limpa e vai pro lixo, para algum lugar por aí. Então, essa obsolescência ela gera muito resíduo e aquele valor que eu passei no começo para vocês de 44,7 milhões por ano é fruto disso aqui. É o resultado dessa obsolescência programada. E por que isso, pessoal? Por que tudo isso? Porque hoje o modelo de economia global ele é um modelo de economia linear. O que acontece? Nós vamos lá no meio ambiente, extraímos recursos naturais, ferro, celulose, metal, minério, uma série de insumos, transformamos em matéria-prima. Essa matéria-prima vai para onde? Para manufatura nas indústrias, que transformam em bens de consumo, vai para a distribuição, que são os grandes redes varejistas, nós consumimos, geramos o resíduo e aí descartamos aonde? No aterro. Aonde começou no meio ambiente, mas nós descartamos no aterro, né? Que está no meio ambiente. Então hoje a nossa economia ela é reta. Ela é reta. Porém, já existe um novo modelo de economia surgindo por aí, que é a economia circular. O
que nada mais é do que tudo que é descartado por um é reutilizado por outro, fechando assim o ciclo natural das coisas. Só que para nós termos uma economia circular, a indústria precisa repensar a sua maneira de produzir. De que forma? Quando for projetar um produto, projetar um veículo, projetar um bem de consumo, tem que se perguntar, isso aqui é 100% reciclável a hora que chegar no final da vida útil? E além disso, também, a hora que for fabricar, empregar nessa fabricação o maior número de materiais recicláveis. Assim a gente vai ter uma economia circular, que tudo que é descartado por um é reutilizado por outro, fechando assim os ciclos naturais das coisas. A gente não precisa depositar material em aterro sanitário. Entenderam? E aí quem falou aqui de mudança de comportamento, conscientização, Curitiba começou com esse projeto aqui chamado Estações da Sustentabilidade. Não sei se vocês viram, espalharam alguns containers aqui por Curitiba, e aí eles são ponto de entrega voluntária. A população vai até o container e descarta o seu resíduo lá, só reciclável, tá? Só que perceba, chega lá, não é só jogar o saco de lixo, você tem que separar ele. Olha só uma garrafa PET, como vai te dar trabalho. Você tem que separar o rótulo, a garrafa PET e a tampa. A latinha não passa na urna inteira. Você tem que usar um amassador de lata e passá-la aqui. Ok? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o grande objetivo da prefeitura com esse projeto aí? Será que é captar grandes volumes de resíduo? Educação. Conscientização da população. Com certeza é trabalhar a conscientização da população, principalmente as futuras gerações, principalmente os municipezinhos, né? São as crianças que olham isso aqui colorido, passam, é sempre numa praça, né? Querem porque querem ir lá e ver e separar o material. Então esse é um grande projeto da Prefeitura de Curitiba. E também o prefeito falou que é para dar trabalho, o lixo tem que dar trabalho para o município. Tá? Bem provável que algumas cidades, Porto Alegre estava agora, esse tempo atrás, fazendo um trabalho lá, esse mês, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, e lá em Porto Alegre não tem coleta porta a porta. Lá você tem que levar o teu resíduo no container. Ou seja, botar no teu carro, botar na tua bicicleta no lugar e levar o resíduo. Aí o resíduo começa a te dar trabalho, a sacola estoura, você esquece no teu carro fedendo. Aí você vai começar a dar mais atenção para o teu resíduo. Você vai começar a organizar os teus resíduos na tua casa, que nem a gente organiza as nossas roupas. Tá? Então, aqui, o grande objetivo também é que o resíduo comece a dar trabalho para o munícipe. Para ele guardar um pouquinho mais de tempo para organizar os seus resíduos em casa. Isso é uma questão de hábito também, né? Isso. De espaço. Hábito, uma questão de hábito. todos fazerem, né? A gente não pode se desmotivar pela atitude do outro, né? Em casa a gente fala, em casa você quer fazer, depois eu faço. Aí vai lá, fica então, justamente, hoje em dia, quem é o nosso maior bem, assim, que nós temos é o nosso tempo, né? Nossa, nós temos alguma coisa para fazer, perceba. Alguém aqui se pegou aí nos últimos dias e, putz, não tem nada que fazer, o que eu vou fazer? Ninguém. Hoje em dia não tem. Você vai assistir, vai fazer uma coisa, vai se divertir, vai trabalhar, vai estudar. Mas então, soltar a campanha no Facebook, a pessoa tá ali passando no perdendo tempo. Vai reciclar seu lixo, né? Então, provavelmente que nós aqui também em Curitiba vamos ter que levar o nosso lixo. E aí vai começar a dar mais trabalho para nós vamos começar a organizar melhor nosso lixo. Muito bem, então acabou a primeira parte, agora vamos para a segunda parte. Que horas são? Meu Deus do céu. 4 horas, né? Agora rapidinho. Então, pessoal, aqui vocês geram os resíduos de serviço de saúde. E o que são esses resíduos? São os resíduos oriundos da atividade de assistência humana. Então, resíduos que são gerados em drogarias, hospitais, clínicas, esses são os resíduos de saúde. E qual que é o agravante desses resíduos que geram aqui na atividade de vocês? Eles são diferentes dos resíduos que nós estávamos conversando até agora. Por quê?
Exatamente isso. Eles têm um potencial poluidor muito maior do que o resíduo que a gente gera na nossa casa. Eles têm patogênicos, fungos, vírus e bactérias, tá? Por isso são ainda escarificantes, perfluorocortantes. Então nós temos que manejar eles com todo cuidado. Muito bem, então o grupo A são os infectantes, nada mais é do que aquela gase com sangue, com secreção humana. O que mais? O que mais? Máscara. Máscara quando pinga, sangue, secreção humana, máscara, enfim. Esses são o grupo A, são os infectantes. Aí nós temos o grupo B, químico, né? Que são os medicamentos vencidos, são os comprimidos, as cápsulas, são as ampolinhas com sobra de medicamento que foram abertas, tá bom? E aí nós temos também o grupo C, que são radioativos. Nós temos aqui na clínica? Temos? O quê? Olá, olha só, são os rejeitos radioativos que têm um gerenciamento específico e são gerenciados oriundos de radioimunoensaio, pesquisa com radioscópio e radioterapia. Isso aqui é muito de raio-x. Aquelas placas. Tem aqui? Não, né? Não. Legal. E aí nós temos também o grupo D, que são o comum, que é o resíduo da copa, o resíduo que o paciente lá na sala de hemodiálise se alimenta ali. Tem o resíduo comum também. E temos o resíduo grupo E, que são os perfluorocortantes. Tá? Agulha, bisturi, lâmina, esses são os perfluorocortantes, o grupo E, tá bom? Grupo A, máscara, gorro, curativo, atadura, algodão, copo plástico com sangue, tá, pessoal? Quando acontece um procedimento que suja ali e tal, daí ele é como infectante. Tá? Eles são acondicionados em lixeiras com pedaleiras e tampa, sempre tem que ter pedaleira e tampa, tá? Por grupo A. O saco é saco branco leitoso com a simbologia de infectante e a identificação também por simbologia e por escrito na tampa. Essa está muito pequena, tá? Eu coloquei como adequação para aumentar ali a identificação, tá bom? E aí o grupo B são os medicamentos gerados no totem lá, que o próprio paciente descarta, ou vocês mesmos, e tem aí que as ampolas, que são também grupo B químico. Saco laranja daí. O grupo C, os radioativos que eu falei ali, vocês não geram, tá bom? Não gera resíduos radioativos aqui, muito bem, porque senão é um problemão. O grupo D, que eu falei, são os resíduos comuns, né? Então, vocês separam aqui, utilizam o saco azul e o saco preto. O saco azul são para os resíduos recicláveis e o saco preto são para os não recicláveis. O que seriam os não recicláveis? Mas o que é propriamente dito? Qual é? Sanitário. E o que mais? Toalha de papel. Toalha de enxugar a mão, toalha de papel de enxugar a mão. E o que? Os orgânicos. Tá? Os orgânicos a gente... Como é muito pouco o volume que vocês encaminham, geram aqui, vai para o aterro mesmo, tá? Mas o orgânico ele pode ser utilizado, já vou falar disso um pouco mais sobre ele. E o grupo E são os perfluorocortantes que são acondicionados nas caixinhas Descarbox. Tá bom? Já existe uma outra caixa da BD que é muito mais resistente à punção, né? Que é ela de plástico, interessante bem também para vocês comprarem essa aí. Tá bom? Legal. Alguém tem alguma dúvida de como separar algum material aqui dentro da atividade de vocês? Não? Nenhuma dúvida? Nenhuma? Muito bem. Isso aí é importante. Esses copos utilizados na sala para dar para o paciente. Pode ser como reciclado. Reciclado, mesmo sujo. Mesmo utilizado, né? Se já sujo ali com alguma sangue coisa. Não, assim é utilizado, pode. Coleta seletiva do município, tá? Passa aí na frente. É uma dúvida também com café e leite, eles tomam chá, é no reciclável ou é no comum? Reciclável. Então. Esse aqui é um ponto importante, pessoal. Assim, ó, às vezes alguns resíduos recicláveis, quando eles estão muito contaminados, daí eles vão para o rejeito. Um exemplo. Sabe aquele papel alumínio que quando você faz um frango no forno, ele está contaminado com gordura, aquilo ali vai pro lixo. Guardanapo.
guardanapo é um papel, é reciclável, mas a partir do momento que você usou ele, contaminou com gordura, ele vai pro rejeito, tá bom? Uma coisa importante, vidro, ele é reciclável. Quebrou, ele vai pro rejeito, tá? Derrubou no chão, quebrou, destina ele como rejeito, tá? Não é reciclável mais, que ninguém vai ficar mexendo no vidro lá para se machucar, tá bom? Muito bem, pessoal, então para finalizar, a minha orientação aqui, daí, que a gente faça na nossa casa, é separar os resíduos em 3 grandes grupos. O grupo dos recicláveis, todo mundo sabe o que é. O grupo do rejeito, que é aquilo que não é possível de ser reciclável. E o grupo dos orgânicos. Tá bom? E aí, qual o destino? Resto de comida, que são os orgânicos, compostagem. Então a gente pode, quem mora em casa ou quem mora em apartamento também, pode fazer a compostagem dos seus resíduos orgânicos e virar ele adubo. Daí o adubo você pode jogar para a janela, não tem problema nenhum. Não, ela faz plantação, né? Ou traz para ela. É que tem gente que gera adubo e não tem onde colocar, né? Não tem onde. Dá pro vizinho, tá? Os rejeitos, que é fralda, bituca de cigarro, sanitário do banheiro, resíduo de varrição, sabe, lixão, aquele que se varre, pano velho, isso aí é rejeito, tá? Não, dá pra fazer vaso. Hã? Dá pra fazer vaso. Com qual? Pano velho. Ouro, daí tem artesanato e vai embora daí, né, o artesanato, né? Aí mandar pro rejeito e isso vai pro aterro sanitário. E aí os recicláveis, separar eles e aí encaminhar, dispor para a coleta seletiva do município, vai para a associação separa e encaminha para a cadeia produtiva para se tornar novos materiais em volta. E aí faz a economia circular, tá bom?